Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record. São Paulo diminui intervalo entre doses da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19. Rio de Janeiro desobriga o uso de máscaras na cidade, mas a entrada em vigor ainda depende de autorização do Estado. TSE acumula 3 votos contrários à cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Agora no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Abra sua conta grátis pelo app. São Paulo diminuiu o intervalo para a aplicação da segunda dose da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19. O Fábio Menegatti tem os detalhes. Boa noite, Fábio. Boa noite, Adriana. O intervalo para a aplicação da segunda dose da AstraZeneca cai de 12 para 8 semanas e essa medida já vale a partir desta quarta-feira. A antecipação vai beneficiar 400 mil pessoas em todo o estado, na maioria adultos entre 18 e 24 anos. A redução do intervalo entre as doses do imunizante já havia sido definida pelo Programa Nacional de Imunização, mas ainda não havia sido adotada aqui no estado de São Paulo. Outra informação é que cerca de 500 mil pessoas acima de 18 anos estão com a segunda dose atrasada da vacina aqui na capital paulista. A Secretaria Municipal de Saúde faz uma busca ativa por essas pessoas. Adriana. Obrigada, Fábio. A Prefeitura do Rio vai publicar nesta quarta-feira o decreto que libera os moradores do uso de máscaras em locais abertos na cidade. O Pedro Paulo Filho explica como vai funcionar. Boa noite, Pedro. Pois é, Adriana, boa noite para você e a todos. Olha, eu já começo com um alerta. Esse decreto municipal não será colocado imediatamente em prática não, viu? E eu explico por quê. É que essa liberação ainda depende de uma lei aprovada nessa terça pela Assembleia Legislativa do Estado. A lei flexibiliza o uso de máscaras a partir de critérios, como o avanço da vacinação, realização de eventos, teste e também regras de distanciamento social. E para entrar em vigor, o projeto ainda depende de sanção do governador. A retirada da proteção em ambientes abertos e sem aglomeração, além dessa retirada, o decreto municipal também autoriza a reabertura de boates. Lugares com pista de dança poderão voltar a funcionar, mas só com metade da capacidade e apenas para pessoas completamente imunizadas. Adriana. A gente segue acompanhando, Pedro. Obrigada pelas suas informações. A Justiça suspendeu um decreto que tornava facultativo o uso de máscaras em Criciúma, no sul de Santa Catarina. As informações com o repórter André Rode. Boa noite, André. Boa noite, Adriana. A Justiça atendeu ao pedido do Ministério Público e derrubou o decreto municipal que tornava o uso de máscara ao ar livre uma decisão pessoal. Segundo a promotoria, o decreto é ilegal, porque contraria legislações federal e estadual e foi adotado sem nenhum estudo sobre os impactos que poderia causar. Já a Secretaria de Estado da Saúde informou que estuda a liberação do uso de máscaras em ambientes abertos a partir de novembro, mas tudo depende do avanço da vacinação e do cenário epidemiológico. Voltamos com você, Adriana. Obrigada, André. Já no Distrito Federal, a população não será mais obrigada a usar máscara ao ar livre a partir de 3 de novembro. O uso de máscaras continua obrigatório em espaços públicos fechados, transporte coletivo, comércios e áreas de uso comum em condomínios. O novo decreto também eleva para 50% a capacidade total de ocupação de público em templos religiosos. O Distrito Federal é a primeira unidade da federação a flexibilizar o uso de máscaras desde o início da pandemia. Já Belo Horizonte voltou para o estado de alerta para a Covid-19. O índice que mede a transmissão do coronavírus deixou o estágio de controle. As informações com a Virgínia Nalon. Boa noite, Virgínia. Boa noite, Adriana. O chamado índice RT estava em 0,99 na segunda e atingiu 1 nesta terça. Isso significa que cada 100 pessoas contaminadas transmitem um vírus para outras 100 pessoas. Esse índice é um dos principais parâmetros para o estágio da pandemia, mas outros 2 indicadores permanecem em controle. A ocupação dos leitos de UTI caiu de 44% e 39,9% nos leitos de enfermaria. É o melhor cenário desde 26 de julho. Belo Horizonte tem 82% da população vacinada com a primeira dose. E uma boa notícia, não teve mortes nesta terça.
Adriana. Excelente notícia, Virgínia. Obrigada pelas suas informações. Boa noite. Prefeitos da Baixada Santista decidiram que as praias serão liberadas no Réveillon. A Fernanda Burger tem os detalhes. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Adriana. Além do acesso às praias da Baixada Santista liberado, também não haverá barreiras sanitárias nas entradas das cidades no ano novo. Na última virada do ano, por causa do avanço da pandemia na época, a maioria dos prefeitos da região decidiu restringir a presença de turistas na faixa de areia. No próximo Réveillon, apesar de praias abertas, Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá e Bertioga já divulgaram que não farão a queima de fogos. Em Santos, por exemplo, o show já atraiu 1 milhão de pessoas. Na cidade, serão permitidos apenas eventos controlados com limitação de público. Adriana. Obrigada, Fernanda. O Tribunal Superior Eleitoral já tem 3 votos para arquivar as ações que pedem a cassação da chapa que elegeu o presidente Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão. O Matheus Scavazini tem os detalhes de Brasília. Boa noite, Matheus. Boa noite, Adriana. O julgamento foi suspenso após o 3º voto e vai continuar na sessão de quinta-feira com os votos de outros 4 ministros. As ações acusam a chapa Bolsonaro-Mourão de realizar disparos em massa em redes sociais durante a campanha de 2018 e de compra irregular de cadastro de usuários. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, entendeu que houve uso indevido de redes sociais para atacar adversários, mas que a perda do mandato não pode ser decretada porque não há provas de que os disparos em massa foram decisivos nas eleições. Outros 2 ministros tiveram o mesmo entendimento. O Ministério Público já havia se posicionado pela rejeição das ações. Adriana? Matheus, a gente já volta a se falar. Obrigada. O presidente Bolsonaro está em Manaus, onde participa de um evento religioso nesta quarta-feira. A comitiva do presidente chegou à capital do Amazonas por volta de 8 horas da noite no horário local. Do aeroporto foi direto para um jantar no Aras da família do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Bolsonaro ficou pouco mais de 1 hora no local. Na saída, cumprimentou apoiadores. A expectativa sobre o aumento da taxa de juros no Brasil teve reflexo pelo 2º dia seguido no mercado financeiro. O dólar teve alta de 0,27% nesta terça-feira, cotado a R$ 5,57. Já o índice da Bolsa de Valores de São Paulo registrou forte queda de 2,11%, fechando abaixo dos 107 mil pontos. E não é só a alta dos juros que preocupa. Empresas de diversos segmentos temem os efeitos do aumento da conta de luz por conta do agravamento da crise hídrica. A seca que ameaça os reservatórios de água, responsáveis pela geração de energia do país, preocupa empresários e consumidores. Aqui, na fábrica do Leonardo, um investimento na troca do maquinário ajudou a reduzir a conta de luz. Ele substituiu os equipamentos por impressoras 3D para baratear o custo de produção em até 90%. Para ter uma ideia, essa peça aqui de metal, que a empresa gastava R$1 de energia elétrica para produzi-la, agora a mesma empresa gasta apenas 10 centavos de energia elétrica para produzir essa mesma peça, só que de plástico e com a mesma função. E hoje, com as máquinas 3D, é um consumo residencial bem baixo, de um aparelho bem simples. A indústria continua otimista. A gente percebe otimismo com relação à demanda, com relação à compra de matérias-primas. A indústria que vem contratando continua acreditando que vai aumentar essa contratação nos próximos meses e a intenção de investir também segue elevada. De acordo com a pesquisa encomendada pelo Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo, os maiores entraves para a retomada dessas empresas são as contas de energia elétrica e o aumento nos preços de insumos e matérias-primas. Haverá um aumento de inflação, ou seja, os preços irão se elevar e continuar se elevando, infelizmente, face à elevação dos custos de produção. A pesquisa ainda mostra que 27% dos pequenos industriais acreditam que a falta de chuvas vai prejudicar os negócios. 40% avaliam que a seca vai afetar o fornecimento de energia para as empresas. E 51% acham que a estiagem vai afetar o crescimento econômico do país.
A aprovação do relatório da CPI da pandemia no Senado pede o indiciamento de 78 pessoas e 2 empresas. Vamos voltar então com o Matheus Scavazini, ao vivo de Brasília, que tem os detalhes. Matheus. Adriana, nessa quarta, às 10h30 da manhã, os senadores vão entregar o relatório à Procuradoria-Geral da República, que vai decidir se abre ou não denúncia contra as autoridades com foro privilegiado, entre elas o presidente Jair Bolsonaro. A CPI propõe o indiciamento de Bolsonaro por 9 crimes, como crime de responsabilidade por ter defendido a imunidade de rebanho, emprego irregular de verba pública e crimes contra a humanidade. O governador do Amazonas, Wilson Lima, também foi incluído pela crise de oxigênio no estado. Os 7 senadores que aprovaram o relatório vão esperar 30 dias pela manifestação da PGR. Se isso não ocorrer, eles devem encaminhar os pedidos diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Para os 4 senadores que foram contrários ao relatório, houve perseguição política contra Bolsonaro. Adriana. A gente acompanha aí os próximos passos, né, Matheus? Obrigada pelas suas informações. Boa noite. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou nesta terça um comunicado de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. A mensagem foi enviada por e-mail para Bolsonaro. Trump diz: "O presidente Jair Bolsonaro e eu nos tornamos grandes amigos ao longo dos últimos anos. Ele luta duro e ama o povo do Brasil, assim como eu faço pelo povo dos Estados Unidos. O Brasil é sortudo de ter um homem como Jair Bolsonaro trabalhando por eles. Ele é um grande presidente e nunca vai decepcionar as pessoas do seu país." Futebol, 2 jogos foram disputados nesta terça-feira pela Série B do Campeonato Brasileiro. O líder Curitiba ficou no empate. Já o Botafogo perdeu a chance de subir para a primeira colocação. Veja os gols. No estádio Rei Pelé, em Maceió, o CRB recebeu o Curitiba e saiu na frente. O zagueiro Gum marcou de cabeça após o escanteio. Pouco depois, Rafinha cruzou e Igor Paixão empatou de cabeça. CRB em 5º lugar, 1. Curitiba, ainda em 1º, também 1. O Botafogo enfrentou o Goiás e precisava da vitória para assumir a ponta da tabela. Mas quem aproveitou foi o Goiás. A zaga do Botafogo deu bobeira e Hugo marcou 1-0. O Botafogo reagiu na sequência. Chay levantou na área e o zagueiro Carli escorou de cabeça. Goiás, 4º colocado, 1. Botafogo, vice-líder, também 1. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8h30 da manhã. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Uma ótima noite para você.